Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente aqui a mais um vídeo do canal. Muito bom sempre ter vocês aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer um novo podcast nesse formato, né? Um novo vídeo nesse formato podcast. Eu resolvi fazer dessa maneira até para facilitar, né? Para ser menos complicado, porque trazer 2 vídeos por semana, vocês sabem que eu tenho outras atividades, assim como todo mundo, é claro, né? Então, e eu não tenho equipe, eu faço tudo sozinha, então eu gravo, eu edito, enfim, tem todas os procedimentos normais de realizar um vídeo, né? Normalmente, que é claro, como todo mundo sabe, eu já falei aqui também para vocês. Então, para trazer 2 ou mais vídeos por semana, como é a minha intenção aqui no canal, fica mais fácil que pelo menos um deles seja nesse formato apenas de áudio. E por isso eu resolvi adotar esse sistema estilo podcast. Assim como no vídeo anterior, né, no primeiro podcast aqui do canal, eu trouxe a referência, eu trouxe como referência na verdade não, né? Eu trouxe o capítulo do meu segundo livro, né? O meu livro O Conselho Kármico e as Nossas Encarnações. Eu trouxe o capítulo 8, em que eu falava das cidades astrais ou morada dos mestres. Hoje, como eu disse lá no primeiro vídeo, no primeiro podcast, né? Que eu traria 2 capítulos, seria o 8 seria esse, né, que eu já trouxe aqui, e o 9, o capítulo 9, que fala sobre a chama violeta. Então, o título do capítulo é A Importância da Chama Violeta em Nossas Vidas. Então, hoje eu vou trazer este assunto aqui para vocês. Eu vou ler, é um capítulo bem pequeno, ele tem só 2 páginas, nem isso, né, um pouco mais de 1,5 páginas, mas eu descrevo aqui o que é e qual a importância da chama violeta para nossa vida. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso podcast de hoje. A chama violeta é a chama do 7º raio, comandado pelo mestre Saint Germain. Esta é a chama da transmutação e é também conhecida como a chama do perdão divino. Invocando a chama violeta para as nossas vidas, estamos solicitando o perdão divino para elas, porém não como forma de esquecimento, mas como transmutação dos nossos karmas. Na verdade, solicitamos a transmutação de tudo que não serve para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Quando temos pensamentos negativos, eles são transformados em miasmas em nosso organismo, podendo muitas vezes ocasionar doenças físicas. Com a ativação desta chama, transmutamos todas as energias destes pensamentos, limpando estes miasmas e, consequentemente, nosso organismo físico. Transmutamos também as energias deletérias que nos chegam através das outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Os mestres nos alertam da importância de fazermos este exercício de invocação da chama violeta diariamente para limparmos nossa aura e formarmos um escudo de proteção ao nosso redor, nos defendendo de todas as formas das forças contrárias ao nosso desenvolvimento e também ao desenvolvimento do nosso trabalho, principalmente se este trabalho for de cunho espiritual, em que auxiliamos as outras pessoas a também se desenvolverem. Bom, só fazendo uma pequena pausa aqui para comentar, né, esse trecho que eu escrevi aqui neste capítulo. A chama violeta, ela tem essa característica de transmutação. Então a gente associa, né, como o próprio nome do livro, né, o Conselho Kármico, a gente associa muitas vezes a chama violeta à transmutação do nosso karma, porque a gente não quer mais sofrimento, né? Só que tem que ter um cuidado com isso, né?
muitas dessas coisas são para o nosso desenvolvimento, não como um castigo, mas, como a gente já comentou aqui várias vezes, pela nossa própria consciência, né? Então a gente escolhe, a gente atrai, porque a gente não tem consciência do que seria realmente um desenvolvimento sadio, vamos chamar dessa forma. Então a gente acaba escolhendo e atraindo cada vez mais o sofrimento. Então, para que a gente tenha esse karma transmutado, a gente tem que ter real conhecimento desse princípio que não é necessário. Essa questão do sofrimento é uma coisa imposta por nós como uma crença de que desde que Deus castiga, a justiça tarda, mas não falha, todos aqueles conceitos, né? Aí vocês vão dizer, mas a gente não escolhe isso em vida. Às vezes sim, viu? Às vezes a gente atrai para nós o sofrimento por essas questões de karmas, de crenças, em que a gente tem a noção de que está merecendo sofrer por conta de algo. Então, por exemplo, acontece alguma coisa na nossa vida, vamos supor, você tem problemas financeiros constantes, você tem dificuldade num relacionamento amoroso ou dificuldade em se interrelacionar com as pessoas de uma forma geral. Então, se você tem essa crença de que, das coisas que são relacionadas a vidas anteriores, por exemplo, você já logo vai imaginar o seguinte, muito provavelmente, numa outra existência, eu abusei do dinheiro. Muito provavelmente, numa outra existência, eu não valorizei o convívio com as pessoas e tal. Então, isso, muito provavelmente, é real, né? Vamos começar por partes, aí vocês vão entender. Vamos supor, aconteceu tudo isso realmente numa outra existência. Então, como você tem a crença de que você só pode sanar este fato através de um fato contrário, ou seja, de você sofrer exatamente aquilo que você proporcionou ao outro, então você escolhe para você, eu digo você assim, ainda em consciência espiritual, né? Antes da encarnação. Você escolhe para você experiências relativas a isso. E mesmo, vamos dizer, que você não tenha escolhido, você atrai isso em vida. Vamos supor que você teve uma reencarnação compulsória, ou vamos supor que você não participou da sua programação encarnatória. Então, quando você adquire essas crenças, você atrai para você, porque você vai pensar assim, nossa, muito provavelmente na outra vida eu fiz isso, então por isso que eu estou sofrendo, né, dessa forma. Então você atrai cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e não consegue sair disso. Então você tem que ter a absoluta consciência de que isso não é real, ou seja, você pode ter feito tudo isso numa vida anterior, numa encarnação anterior, ou até mesmo nessa encarnação em algum momento. Mas você não necessita passar pelo mesmo sofrimento. A partir do momento em que você se conscientiza de que esta atitude é errada, essa atitude não é a correta para um desenvolvimento pessoal sadio, um desenvolvimento espiritual sadio e principalmente para com os seus semelhantes, você já se conscientizou. A sua consciência já tem essa certeza. Então não é necessário que você vivencie mais esse tipo de sofrimento. Então, quando você pede a transmutação do karma através da chama violeta, é com esta consciência e não sabendo que, olha, eu não quero mais, mas eu vou continuar agindo dessa mesma forma, vou continuar pensando dessa mesma forma e vou imaginar que o que acontece com as outras pessoas também porque elas pensam dessa forma, mas não você pensar, olha, ela fez isso, então vai acontecer aquilo com ela, entendeu? A lei de ação-reação é real, existe. Mas a pessoa pode anular essa lei a partir do momento em que ela escolhe o amor.
em que ela se conscientiza e trabalha para o bem, para o amor, para a construção. Então, às vezes ela é necessária quando é uma consciência endurecida, né? Que não entende, que não compreende, que não aceita, ou aquela consciência que realmente não acha que não é merecedora. Então, a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. E outra, como fala aqui, né, a limpeza dos miasmas, das formas deletérias, é por conta disso também, né, não só desses fatores, mas por conta de tudo que a gente pensa, de tudo que as outras pessoas pensam, por exemplo, né, você convive com pessoas que têm pensamentos mais dessa forma, né, mas, né, negativos, que não aceitam determinados conceitos, enfim. Ou mesmo você, né, quando se pega pensando em coisas mais negativas, quando bate aquele desânimo que você quer largar tudo, assim, enfim, né, tudo que acontece normalmente com a gente. A gente que está aqui nesse caminho de estudo e tal, de aprendizado, já tem essa consciência, não que não vá sofrer, a gente sofre também esse tipo de assédio vindo de fora e muitas vezes por nós mesmos, porque a gente dá uma baixada na bola, assim, né? Dá uma baixada na nossa vibração. Então acontece muito disso, né? E aí a gente atrai, né? Abre um caminho, abre uma porta, abre uma fresta que seja para entrar mais ainda esse tipo de coisa. E em várias situações, né? Até quando a gente começa a acompanhar muito os acontecimentos que estão tendo aí pelo mundo, que nem agora, nesse momento aqui no Brasil, que a gente está ainda com coisas muito difíceis, né? Com pensamentos muito difíceis e tal. Então, quando a gente começa a acompanhar também muito isso, a gente se envolve, acaba se envolvendo, acaba entrando nessa vibração, né? Sei lá, ficar com raiva às vezes, enfim, né? Várias coisas. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso, porque tudo isso abre fresta para baixar a vibração e entrar cada vez mais em situações complicadas. Então, quando a gente se conscientiza disso, a gente primeiro toma as atitudes de se afastar desse tipo de pensamento, desse tipo de comentários, enfim, né, de tudo que envolve, que a gente percebe que baixa a nossa vibração, e pedir também, fazer o exercício da chama violeta para limpar, né, o nosso ambiente, para limpar também o nosso corpo físico, como está escrito aqui. Porque essas formas de pensamento deletérias, esses miasmas, eles se alojam muitas vezes nas nossas próprias células e causam também, muitas vezes, doenças, né, físicas, psicossomáticas, né? Então vamos lá, vamos continuando aqui a leitura. Durante a execução deste meu trabalho, tanto o livro quanto os vídeos que faço, e principalmente logo após ter feito um vídeo em que eu passava as informações sobre estes exercícios, inclusive citando uma mensagem que eu havia recebido na época de um ser que se identificou como sendo guardião da chama eterna, se referindo à chama trina, que é composta pelos raios rosa, amarelo e azul, mas onde também exercitamos a chama violeta, por se tratar exatamente da transmutação dos nossos sentimentos, energias e vibrações internas e externas, tive a intuição de que deveria me recolher em introspecção por um certo período e durante este tempo fazer diariamente a meditação da chama violeta para limpeza e proteção. Assim que tive essa intuição, comuniquei à minha filha e durante essa conversa ela disse que naquela mesma noite havia tido um sonho em que um homem vigiava a nossa casa e eu, no sonho, havia explicado que era porque eu havia cometido um erro no meu trabalho. Ora, qual seria este erro? O de elucidar as pessoas? Quem era este homem e qual era o motivo desta vigia? Talvez fosse uma tocaia ou uma vigia de proteção. Quem poderia achar que elucidar as pessoas seria um erro? Apenas aqueles seres aos quais o desenvolvimento humano não é interessante. Portanto, a intuição de me recolher em meditação de limpeza e proteção
foi justamente por causa desta atitude hostil de seres a quem não interessava o meu trabalho e para quem este trabalho era considerado um erro. Assim, acabei por utilizar da minha própria indicação dada às pessoas para me proteger de quem não gostou dela e, ao mesmo tempo, realizar uma limpeza que, naquele momento, se fazia necessária em minhas próprias energias, vibrações, medos, bloqueios e crenças, os quais sequer suspeitamos que temos, mas que os mestres, para quem nada é segredo, mais uma vez fui beneficiada pelo imenso amor e cuidado que eles têm por nós. Bom, isso aconteceu, né? Foi exatamente assim como eu descrevi aqui, e o que eu imaginei. Essa ser, né, essa pessoa, esse homem que ela disse que viu um sonho sentado na praça, né, tem em frente aqui a minha casa, existe, né, uma praça em frente à minha casa. Ela disse que viu esse homem sentado e no sonho eu falava que no meu trabalho eu cometi um erro. Então era como se fosse alguém relacionado ao meu trabalho que estaria me vigiando por conta de eu ter cometido esse erro. Só que qual foi o erro que eu cometi? Então no sonho eu sabia exatamente o que era e quem era, mas aqui eu pessoalmente não sei, não faço ideia. E então o que seria? O que eu posso deduzir? Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre os contratos de alma, coisas, né, que a gente faz antes da encarnação, que seria até uma programação reencarnatória. E muitas vezes a gente faz uma programação e a gente não sabe com quem a gente está fazendo essa programação. Então, eu não sei onde eu estava antes de reencarnar, eu não sei qual era o local em que eu me encontrava antes de reencarnar, com quem eu estava relacionada antes de me reencarnar. Então, pode ser que eu tenha feito alguns contratos nesse tipo e hoje eu esteja saindo desses contratos, abrangendo outros assuntos, crescendo muito mais a minha consciência, expandindo muito mais a minha consciência e também trabalhando para expandir a consciência dos outros. E para estes seres que não necessariamente são do mal, mas estão ainda fechados dentro de uma caixa. Isso não é o correto. Eu já contei aqui muitas vezes no canal, para quem é mais antigo aqui comigo deve lembrar, para quem está chegando agora ainda não sabe, no ano de 2013 para 2014, eu passei por um processo obsessivo. Foi um processo obsessivo assim, muito, muito grave mesmo, e muito característico até quando você vai procurar a descrição, né, vamos dizer, de um processo desse, porque foi assim algo que me atingiu, inclusive fisicamente. Então, de repente, eu comecei a ter problemas para dormir. Eu tenho problemas assim de rinite, essas coisas alérgicas, né? Então, normalmente, dependendo da época do ano, eu fico com mais dificuldade de respirar. E sempre quando está, não sei se é comum isso, mas comigo acontece bastante quando está muito calor. Então foi realmente na passagem do ano, né? Começou na noite de Ano Novo e aí foi se prolongando por algum tempo, né? Durante alguns dias, na verdade, acho que, sei lá, uns 15 dias, um pouco mais. Eu comecei a ter dificuldades para dormir, eu acordava durante a noite assim, sem respirar, isso é até um pouco comum comigo, né? Mas era uma coisa assim muito mais intensa. Até que eu comecei a sentir dificuldade para qualquer coisa, então eu não conseguia comer direito, porque eu não conseguia respirar enquanto eu comia, e eu tinha medo de dormir, porque eu achava que se eu fosse dormir, eu ia morrer dormindo, né? De tanto não conseguir respirar. Mas não eram esses pensamentos assim racionais, era algo assim que estava ultrapassando o limite, assim, sabe? Porque eu tive um acesso total voltado à espiritualidade. Como assim, né? Explicando melhor. Todos os livros que eu tinha que falavam de assuntos espirituais, mas num cunho mais, vamos dizer, espiritualista,
Eu estava lendo, inclusive, um do Rubens Saraceni, que era sobre o oráculo de Delfos. Eu tinha um livro que eu tinha comprado, era sobre, enfim, era um livro espiritualista, sobre a era de Aquário e tal. Vários outros assim que eu tinha relacionados a esses assuntos que não eram voltados, não eram livros espíritas. Então, o que eu fiz? Eu me desfiz de todos esses livros. Eu não quis mais nem que eles estivessem na minha casa. E eu só lia livros espíritas. Eu comecei a reler toda a obra de André Luiz. Isso não tem nada de mal, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Era muito bom, inclusive. Mas eu comecei a reler e eu só ficava ouvindo, como eu já disse para vocês, eu ouvia uma rádio espírita, né, que era a Rádio Boa Nova. Então eu colocava, inclusive, durante a madrugada, eu colocava programação gravada, né, para eu ouvir, e só assim eu conseguia deitar na cama, e eu praticamente ficava sentada na cama, eu tinha que ficar com a janela entreaberta, eu focava um ponto ali fora da janela, com fone de ouvido no iPad, nessa programação, para conseguir relaxar e tentar dormir. Então eu dormia assim, coisas, máximo assim 3 horas por noite, olhe lá, muitas vezes eu ia deitar quando já estava amanhecendo, tipo 5 e pouco, 5 horas, 4 e pouco, 5 horas, já estava amanhecendo, quando eu conseguia ir para a cama, mas ainda nessas condições. Então era muito difícil, eu mal comia também, então eu saía para fazer caminhada e eu não tinha vontade de voltar para casa, eu queria ficar na rua, eu não queria voltar para casa. Era uma situação horrível. E a minha obsessão, a minha própria obsessão, voltada ao espiritismo, né, aos livros espíritas. Então, ler os livros são ótimos, mas me desfazer de tudo que não fosse espírita é que foi o problema, né, porque ali há informação também. Até que eu fui no próprio centro espírita que eu frequentava, né, próximo da minha casa, e eu contei tudo o que estava acontecendo. A pessoa que me atendeu ficou apavorada até, né, porque uma situação dessa, achar que você vai morrer, né, de sentir esse medo de morte é muito, muito grave, né. Só para vocês terem uma ideia, eu já, né, como eu já falei aqui no canal, né, mas como eu disse, para quem para quem está chegando agora não conhece essa história, eu cheguei a emagrecer 5 quilos em 10 dias. Isso foi uma coisa até legal, mas não nessas condições, né? Então foi muito, muito, muito difícil mesmo, né? Porque a minha cabeça estava muito ruim mesmo. Nossa, era horrível. Se vocês soubessem, a sensação era muito ruim. E eu fiz o tratamento, obviamente, no próprio centro espírita, e eu consegui me livrar e voltei ao normal, né? O que eu deduzi disso? Quer dizer, que eram espíritos voltados a essa mente fechada só naquilo. Por isso que eu falo dos contratos, né? Muito provavelmente eu tinha algum contrato feito relacionado ao espiritismo. Mas não tem nada a ver, por exemplo, com os meus mentores. Por que eu estou falando isso? Porque muito antes disso, 2013 foi a época que eu comecei a me dissociar da casa espírita ou do espiritismo. Foi a partir daí que eu comecei a trilhar novos caminhos. E nesse momento foi o que aconteceu, essa invasão, vamos dizer, né, obsessiva desses espíritos voltados somente ao espiritismo. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque muito antes disso, e agora não tão antes disso, né, vamos dizer, acho que foi em 2011, provavelmente 2012 no máximo, eu estava começando também a ver outras coisas. Por isso que eu falei, em 2003 foi quando eu estava realmente saindo, né? Porque acho que foi em 2012, por aí, eu comecei a ler a respeito de outros assuntos, né?
que não fosse espiritismo. Então, o Wicca, por exemplo, eu comecei a ler, porque eu achei muito bonito essa questão voltada à natureza, né, os rituais voltados à natureza, e eu começava a ler outras coisas, né, sempre gostei de ler sobre religiões, né, budismo, judaísmo, próprio islamismo, eu sempre gostei de ler a respeito disso, mas me interessar mesmo foi nessa época aí. E aí o que aconteceu? Eu também, nessa ocasião, eu morava num outro bairro, né, no bairro que eu moro hoje, né, que na verdade eu morava aqui, aí eu fui para um outro bairro e voltei para cá. Então, em 2011 eu ainda morava nesse bairro aqui, mas era num apartamento, e eu frequentava uma casa aqui desse bairro, né? E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha, assim, eu andava um pouco nervosa, estava tendo umas reações um pouco estouradas, tal, e eu conversei também lá, e a pessoa, né, veio na análise, né, na resposta espiritual, veio que eu precisava desse tratamento de desobsessão. Então, realmente, eu já estava, né, tendo os primeiros contatos com essas consciências obsessivas do espiritismo. Mas o que aconteceu? Durante esse tratamento, como era uma casa diferente, né, os tratamentos foram diferentes. Essa casa de 2012, vou dizer, era da Aliança Espírita, que foi onde eu fiz todos os meus cursos e tal. O tratamento era assim, eu ia, sentava numa roda, assim, né, rodeada de médiums, e eles traziam mensagens para mim, né, então um trazia uma mensagem, enquanto os outros faziam propriamente, vamos dizer, o trabalho desobsessivo, né, que era feito também depois, posteriormente. E uma dessas mensagens que eu me lembro bem, que foi de um dos meus mentores, né, que era uma mentora, essa mentora, ela me disse assim, olha, falou que eu era muito querida, muito amada e que onde quer que eu fosse, eles estariam comigo. Então, o que eu compreendi disso? Que eu fui compreender depois, né? Na ocasião, eu não entendi direito, mas depois eu fui compreender. Que não importa se eu estivesse no espiritismo, na Wicca, no budismo, ou em religião nenhuma, como é hoje o caso, eles estariam sempre comigo, porque eles, né, óbvio, eu sou muito amada, todos nós somos muito amados por eles, pelos nossos mentores, pela espiritualidade do bem, eles nos amam, eles querem nos ajudar. Então, essa resposta dela que me fez compreender o que aconteceu mais tarde. Na época, em 2014, né, porque foi no ano novo, então já foi 2014, que eu fui passar pelo processo desobsessivo, já era numa outra casa, porque era o outro bairro que eu morava, e era uma casa da Federação Espírita, então o processo era diferente, não tinha mensagem, nada, era um processo mais silencioso, vamos chamar assim, mas muito interessante, muito bom também. Então eu não pude ter nenhuma explicação, mas mais tarde, quando eu realmente, né, aclarei as minhas ideias e tal, é que eu comecei a comparar uma coisa e outra. Tudo está voltado nessa questão, né, que os dois processos, ao meu entendimento, foram feitos por essas consciências aprisionadas num conceito só, que é, no caso aqui, o espiritismo. Podia ser qualquer outro, né, se eu fosse evangélica, podia ser, se fosse catolicismo, podia ser, enfim, no espiritismo, nesse meu caso específico, né? E aí que eu compreendi depois essa mensagem, né? Porque se um dos meus mentores falou isso, que estariam comigo onde quer que eu estivesse, então esses processos obsessivos foram feitos por consciências à parte, né? Talvez algum contrato que eu tenha feito pode ser numa vida anterior a essa, ou pode ser até numa outra mais distante ainda, né? Então, isso que me fez também deduzir essa questão aqui que eu li para vocês agora, desse espírito sentado na praça, na frente da minha casa, vigiando a minha casa, e eu tendo
a consciência durante o sonho, né, que a minha filha teve, de que eu havia cometido um erro no meu trabalho. Então, seria essa consciência, uma dessas consciências que me envolveram no processo obsessivo, que estava lá. E por isso que eu tive dos meus mentores a intuição de dar um tempo, né? Eu fiquei 1 mês sem fazer vídeo nenhum, e eles me pediram, dá um tempo e faça o processo de limpeza com a chama violeta. Porque eu estava prestes, muito provavelmente, a sofrer um outro ataque obsessivo dessas consciências, né? Claro que eu poderia ter uma situação diferenciada hoje em dia que me permitisse uma proteção maior de mim mesma, da minha própria consciência, mas como eu disse, como eu já expliquei aqui, a gente tem oscilações vibratórias, então são brechas que a gente abre que podem vir a não ter um processo tão grave quanto aquele de 2014, mas atrapalhar outras questões. O que também me faz ter essa certeza, que eram consciências voltadas a isso. No ano de 2018, eu tive contato com uma pessoa que era conhecida minha, de um lugar onde eu havia trabalhado, e ela era colega de trabalho. Nós duas já não estávamos mais naquela empresa, mas nós nos falávamos, né, via WhatsApp, coisas assim. E ela foi introduzida na espiritualidade. Ela era, na época que a gente trabalhou juntas, ela era muito católica, né? E aí ela me contou que, de repente, ela teve essa questão de se abrir para outros meios. Eu não lembro exatamente como aconteceu, né, que ela passou a ter interesse, né, por isso e tal, e ela começou a querer conversar comigo pessoalmente. Ela falou, não, a gente precisa marcar para se encontrar e tal, e aí a gente marcou para se encontrar num dia, assim, fomos tomar um lanche juntas, e aí ela me contou que ela recebeu um recado de um dos mentores dela. Ela me contou toda a história que tinha acontecido com ela, tal. Foi muito parecida com alguma coisa que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, ela teve uma EQM, e nas palavras dela, ela se viu dentro de uma nave, toda branca, e tinha um homem mais velho e um jovem. O jovem queria que ela permanecesse lá, né, com eles e tal. E o mais velho falou que não, que ela precisaria voltar para realizar ainda um trabalho que ela precisaria fazer aqui. Só que ela relutou muito com isso e tal, né, durante muito tempo e tal, muitos anos, inclusive, até que aconteceu alguma coisa na vida dela que ela se abriu para isso e abriu a mediunidade dela, né, que foi nessa ocasião que a gente começou a conversar depois de ter saído da empresa. E eu, há muitos anos atrás, tive também em forma de sonho, né? Enfim, né? A gente fala sonho, mas muito provavelmente foi alguma projeção mais inconsciente, que eu me vi, de repente, quando eu acordei, né, na minha consciência, mas sem noção de que aquilo era um sonho, eu me vi andando num lugar, um corredor circular, e cheguei num ambiente absolutamente branco, com todas as pessoas vestidas de branco, tinha uma janela, assim, o ambiente era circular também, tinha uma janela que pegava assim um pouco, tinha várias pessoas sentadas, vamos dizer assim, era uma parede com um banco, várias pessoas sentadas, essa janela era um vidro apenas, né, que pegava uma parte acima da cabeça delas, e era tudo escuro do outro lado, o que me fez deduzir, mesmo na hora ali no sonho, que era o espaço, né, que eu estava dentro de algum lugar no espaço. E um homem velho, não velho assim, mas, né, de cabelos grisalhos, inclusive veio conversar comigo,
e falou sobre gravidez, aquelas pessoas estavam lá, tudo para tratamento de gravidez. Ele falou qualquer coisa comigo a respeito disso, que eu não me lembro as palavras dele, e eu não concordei com o que ele me falou e resolvi ir embora. Ele falou, tudo bem, e eu resolvi ir embora e fui embora. Não sei se antes ou depois, né, desse sonho especificamente, eu tive uns 2 sonhos em que eu estava grávida. No sonho, e no outro sonho eu estava empurrando um carrinho de bebê numa praça e tal, né? E minha filha teve sonhos parecidos com esse também. Na época ela devia ter uns 14 anos, ela me contou só depois. E essa minha conhecida, ela teve essa EQM quando ela sofreu um aborto espontâneo, e depois ela nunca mais pôde ter filhos, né? Inclusive ela disse que esse homem mais velho falou exatamente isso para ela, que aqui nessa existência ela realmente não teria filhos, mas que ela teria um trabalho de auxiliar as mulheres que quisessem engravidar, auxiliar no sentido espiritual, né? Então, ela quis conversar comigo, pessoalmente, eu fui me encontrar com ela. Ela disse que ela tinha recebido um recado de um dos mentores dela, que, no meu entendimento, eram relacionados a esses seres aí da nave, da tal nave que ela foi, né, nesse momento. E eles falaram que era para ela me trazer um recado, que eu estava me distanciando de Deus e que eu precisaria me aproximar de Deus. E que eles não queriam que eu me envolvesse em outra coisa que não fosse o espiritismo. Que eu deveria abandonar a ideia de me tornar terapeuta, abandonar o meu canal no YouTube, que seria uma porta aberta, né, para várias energias, tal, que chegariam a mim, e que eu deveria apenas trabalhar, arrumar um emprego normal, trabalhar numa profissão e frequentar a casa espírita e só desenvolver meu trabalho dentro da casa espírita, e que mais tarde eu teria a minha própria, sei lá, casa espírita, espaço, não sei, ele não foi específico, né? E aí na época, eu achei tudo muito interessante, achei muito legal e tal, fiquei envolvida com toda isso que ela me falou, gostei bastante. Ela falou, inclusive, que eu estava já sofrendo alguns processos, que inclusive eu tinha ovoides instalados, né, em mim, né? Eu já tenho um vídeo aqui que eu explico sobre o que são ovoides. Eu vou deixar aqui na tela final, tá? Eu vou deixar na tela final e vou deixar na descrição do vídeo também, para vocês entenderem, para quem não conhece o que é. Então, ela disse que eu tinha ovoides instalados em mim, e me recomendou que eu fizesse, né, um tratamento espiritual e tal, junto com outro tratamento e tal. E aí eu falei, eu mesma sou reikiana. Ela falou, ótimo, então você faz o tratamento espiritual e faz o próprio limpeza com o reiki em você. Tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu realmente fechei meu canal, fechei mesmo. Eu não eliminei ele de vez, mas eu fechei o canal. E eu voltei para a casa espírita. Eu já morava novamente aqui nesse bairro, então eu voltei para a mesma casa espírita onde eu havia feito onde eu trabalhava, onde eu havia, né, feito esse primeiro processo desobsessivo, em que eu tive a mensagem do meu mentor, né, dessa mentora, né, em 2012 primeiro. Então eu voltei para lá, né, falei que eu queria voltar a trabalhar lá, inclusive, e tal. E antes de voltar a trabalhar, a gente passa por um processo espiritual para equilibrar e tal, né? E aí iniciei o processo são 4 semanas, então é um mês que a gente fica tomando o passe, né, de limpeza e tal ali. Um passe de limpeza só não, é um passe específico ali para o tratamento físico e espiritual. E, conjunto com isso, eu fazia o meu tratamento de reiki aqui em casa, né? Aí, quando eu obtive a resposta do meu mentor lá na casa espírita,
Uma das coisas que ele disse foi que eu estava procurando por algo que eu já conhecia e que eu havia apenas esquecido. E assim, falou algumas outras coisas, mas me deu alta. Já disse que estava tudo bem, me deu alta logo de primeira, assim, porque na verdade, se eu tivesse um processo obsessivo ou se eu tivesse principalmente um ovoide instalado em mim, ele me indicaria um processo de desobsessão bem intenso, dos mais intensos que possa existir. Então eu não tinha nada disso, nada. E eu falei para ela, eu falei, olha, não tenho nada, tive alta, então eu não tenho problema nenhum quanto a isso espiritualmente. E outra, eu gosto muito de fazer meus vídeos e eu quero muito iniciar meu trabalho como terapeuta, então eu não vou desistir de nada disso não, eu posso continuar trabalhando na casa espírita, mas eu vou voltar a fazer tudo como eu fazia antes, e reativei meu canal e tal. E ela, não, tudo bem e tal, mas ela continuou me passando coisas assim, ideias, né, de que, enfim, né, várias coisas, inclusive a de que eu precisaria desenvolver um trabalho junto com ela, né, espiritual, né, não só à distância, mas fisicamente. Ela queria que eu fosse com ela. Ela fazia trabalho de espiritual na casa das pessoas, totalmente gratuito, ela não cobrava, nada disso. Então ela falou que ela precisava da minha energia para fazer esse trabalho junto com ela. E para mim era inviável, né? Porque ela mora muito longe da minha casa, enfim, não tinha como, né? Eu falei, não, assim é impossível, né? Até que um dia ela me pediu para fazer um trabalho à distância e me passou várias coisas, assim, que várias recomendações, tal, para a realização desse trabalho, e eu quis perguntar para ela o que significava cada uma dessas recomendações que ela me passou. E ela me deu uma explicação extremamente superficial, totalmente desconectada e achando, muito provavelmente, que eu não tinha conhecimento daquilo que ela estava falando, né? Esqueceu totalmente que eu tinha um conhecimento espiritual já há muito mais tempo que ela. E aí eu rebati, né? Eu falei, nossa, mas eu não conheço nada disso e tal, e tal, e tal, e tal. Falei, rebati várias coisas e ela ficou brava comigo, inclusive. Ela ficou brava, ela se surpreendeu. Uma das coisas que ela me disse foi essa, que então eu tinha conhecimento de muitas coisas, né? Por que eu perguntava algumas coisas para ela, né? E foi o que eu expliquei. Não que eu pergunte para você porque eu não sei. Eu pergunto algumas coisas para você porque eu quero a sua opinião. E aí eu percebi que a coisa estava meio estranha, né? Inclusive, durante nosso breve contato, eu tive 2 sonhos com ela. Não, aliás, eu tive um sonho com ela e outro sonho muito significativo. O primeiro sonho, que eu digo que foi muito significativo, eu nem lembro se ela estava junto, mas eu lembro que tinha alguém comigo, agora eu não me lembro quem era. Mas eu sei que eu ia cortar meu cabelo, né? E tinha alguma coisa, agora eu não lembro, mas eu tenho até um vídeo aqui no canal também que eu explico esse sonho. E na representatividade é que eu estava perdendo a minha força, eu estava dando... foi assim, eu cheguei no cabeleireiro e queria fazer tal coisa, e ele falou, não, nós vamos cortar, tal, e ele fez, eu deixei ele fazer do jeito que ele quis, e me arrependi e tal. Então, a representatividade desse sonho foi de que eu estava dando poder a outra pessoa e perdendo a minha força, quando você alia, né, a questão do cabelo ser a sua força, naquela mitologia do Sansão e tal, né? Você perde a sua força porque você está dando poder a outra pessoa, e eu associei isso a ela, né? E um outro sonho também que eu tive, que foi exatamente com ela, é que ela me levava num local, né, íamos eu, ela e uma outra pessoa dirigindo até esse local, era um prédio. Aí nós subimos num determinado apartamento e tinha lá um homem que não parecia exatamente o mesmo homem que falou comigo naquele sonho da gravidez, né?
mas era um homem assim grisalho e tal, e ele era muito severo, né? Ele olhou para mim e questionou alguma coisa que eu tinha feito real na minha vida, falou que aquilo era muito errado, que olha só o que eu tinha feito, né? E recomendou para ela, né? Olhou para ela e falou assim: ela vai ficar aqui presa esperando, né? Por eles. E ele saiu e era para ela me trancar lá dentro daquele apartamento para esperar, sei lá quem que apareceria ali. E ali no meu entendimento, né, que ela passou, assim, mentalmente eu entendi que eu sofreria muito com a chegada desses eles, né? Eles me causariam um grande sofrimento. E aí ela me pegou no colo e me jogou pela janela, até para me livrar desse sofrimento. E na queda, né, durante toda a queda, eu pensei, nossa, eu vou morrer, né? E aí, no mesmo tempo, eu pensei, não, mas eu acho que tem uma piscina aqui embaixo, eu devo cair na piscina. E eu acordei durante a queda. E foi muito forte a sensação, assim, né? Então, ao mesmo tempo que ela tentou me livrar de um sofrimento maior, me matando, querendo me matar, ela estava associada a esses seres ali que queriam me punir, né, de alguma forma. E esse homem, grisalho e tal, ele estava vestido todo de branco também, né? Então, ou seja, não é um indicativo de que é bom, de que é mal. Então, por isso que eu falei, são consciências presas dentro de uma caixa que não consegue expandir. É a consciência muito pequena ainda. Por isso que a gente tem que trabalhar muito para a expansão da nossa consciência, né? Por isso que o motivo desse canal aqui é a espiritualidade de mente aberta, é falar amplamente sobre vários assuntos relacionados à espiritualidade e às terapias, ao desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano? É a gente expandir a nossa consciência, saber das nossas capacidades, né? Então eu vou trazer também muitas coisas relacionadas a isso, né? Que de uma forma que não tem aquela taxação de ser espiritualidade, porque eu não vou falar do espiritismo, eu não vou falar de uma religião qualquer, ou não vou falar a respeito de ou mesmo da fraternidade, enfim, mas é espiritual, porque quando a gente pensa, espiritualidade está no nosso dia a dia, tudo que você faz é espiritual, porque nós somos seres espirituais, né? A gente tem que ter absoluta consciência disso, nós não somos seres físicos que temos um espírito e que de tempos em tempos passamos por experiências no plano espiritual quando desencarnamos. Não, nós em essência somos seres espirituais que vestimos uma roupa física para atuar na fisicalidade, para o nosso desenvolvimento, enfim, para tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe. Então nós temos experiências na fisicalidade e não o contrário. Então tudo que nós fazemos tem conotação espiritual, porque somos espíritos em essência. Estamos rodeados de seres espirituais, tanto aqueles que são os nossos mentores, que estão para nos auxiliar, quanto também os que estão perdidos, né? Muitas vezes são aqueles que querem nos prejudicar por algum motivo que, enfim, nós desconhecemos. E neste caso, como eu mostrei aqui para vocês, né, em algumas ocasiões que eu tive esse assédio até forte, né, no caso obsessivo, de seres que não são voltados ao mal, mas que eles têm uma consciência muito fechada num único conceito. São os fanáticos. Mas o que eu tenho que fazer? Desejar o mal a eles? Muito pelo contrário, desejar sempre o bem deles, desejar que eles expandam a consciência deles, que eles tenham este contato também de experiência expandida.
E para isso a gente pode usar a chama violeta, que é esse o nosso assunto de hoje. Eu sei que eu saí muito, mas eu não saí do assunto, gente. Eu contei muitas das histórias aqui que foram reais, né? Para exemplificar a funcionalidade da chama violeta, que é um mecanismo, vamos dizer, não quero usar a palavra arma, mas como que eu posso dizer, uma ferramenta, isso, uma ferramenta muito forte que a gente pode utilizar para nós e até para enviar para esses outros seres de uma forma ampla, mesmo que a gente não saiba quem eles sejam. A gente envia todos os benefícios sempre para a humanidade, para o planeta, para os desencarnados, enfim. E a gente solicita sempre a presença dos seres de luz, né? Esses seres, então, eles não têm luz? Então, é uma coisa complicada, porque eles não são voltados ao mal, mas desde que eles tenham a mente tão fechada, a consciência tão fechada, nesse sentido, eles acabam prejudicando as pessoas, né? Que eles querem aprisionar dentro do conceito deles. Então, são aqueles redutos, mesmo no plano espiritual, que a gente chamaria na parte do umbral mesmo, né? Aqueles redutos fechados em que impera o fanatismo religioso, seja ele de que linha religiosa for. Nesse caso específico meu, é do espiritismo, para vocês verem, né? Agora, o espiritismo é ruim? De forma alguma. Nenhuma religião em si é ruim. O que deturpa é o mau entendimento das pessoas. Então, depois de toda essa explicação aqui, com vários exemplos que eu dei aqui, que eu achei muito relevante para esse assunto, eu vou finalizar a leitura aqui deste capítulo, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou só reler aqui o último parágrafo, né, do anterior, para a gente continuar dando sentido aqui, né? Então, vamos lá. Assim, acabei por utilizar da minha própria indicação dada às pessoas para me proteger de quem não gostou dela e, ao mesmo tempo, realizar uma limpeza que naquele momento se fazia necessária em minhas próprias energias, vibrações, medos, bloqueios e crenças, os quais sequer suspeitamos que temos, mas que os mestres, que nada é segredo, mais uma vez fui beneficiada pelo imenso amor e cuidado que eles têm por nós. Dessa forma, ativando a chama violeta em nossa vida todos os dias, estamos trabalhando nossos karmas. Não estamos pedindo apenas pelo perdão divino e não fazendo nada para que mereçamos esse perdão, mas trabalhando em nós a transmutação dos aspectos negativos existentes, tanto no organismo quanto nos corpos astrais, limpando os miasmas das nossas próprias negatividades que acumulamos em diversas fases da vida e em várias vidas. Desde o princípio da nossa existência como seres humanos, estamos assumindo o compromisso de nos modificarmos e sermos pessoas melhores daquele momento em diante. Caso contrário, ficaremos sofrendo sempre as mesmas provações, como um círculo vicioso durante várias existências e durante várias vezes na mesma existência. Portanto, este exercício nos protege física, mental e espiritualmente, além de trabalhar para a transmutação dos nossos karmas adquiridos em várias encarnações. Então é isso, finalizando aqui, concluindo, a gente não está pedindo perdão das nossas ofensas, pura e simplesmente, mas trabalhando a transmutação dos aspectos negativos existentes em nós. Quer dizer, a gente não pede para que eles venham e retirem, a gente tem que ter autoconhecimento de todos os nossos o nosso lado sombra, vamos chamar dessa forma, e trabalhar esse lado, não apenas colocar ele embaixo do tapete e fingir que a gente é boazinha, mas trabalhar. O que é trabalhar? É saber que ele existe e saber qual que é o oposto dele. Então eu vou
cada vez mais agir desta forma para que seja eliminado essa parte sombria em mim, né? Ela pode ser até que ela continue lá, mas eu estou trabalhando, é como aquela historinha do lobo, né? Uma história xamânica, né? Cada um de nós tem um lobo dentro de nós, um lobo que é ruim e o lobo que é bom. Eles vivem batalhando entre si, e aquele que ganhar é aquele que a gente alimentar. Então vamos alimentar o nosso lado luz, né? Com o exercício da chama violeta e trabalhar para que isso realmente seja transmutado em nós, agindo, né? Tomando a iniciativa. Então nada é esperar que o plano espiritual haja em nós, é simplesmente sempre pedir para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha entendimento, para que a gente consiga transmutar com a ajuda deles, com a ajuda da chama violeta, transmutar esses aspectos negativos em nós. Trabalhar, sabendo, tendo consciência que nós estamos no processo, então nós vamos cair. Toda vez que a gente cair, de vez em quando, tropeçar e dar uma queda, não se desesperar, não achar que nós somos uma fraude, não achar que nós estamos perdida mesmo, que se dane agora também, que se dane, não é isso. É saber, ter consciência que essas coisas acontecem justamente porque nós estamos num processo de aprendizado, num processo evolutivo, num processo de amadurecimento. E demora muito para que a gente amadureça de verdade. Então o importante é reconhecer, o reconhecimento é o primeiro passo. Trabalhar para essa transmutação é o segundo passo, um passo mais importante que tem também, e atuando dentro do exercício da chama violeta, tá bom? Eu vou gravar para vocês também um vídeo de exercício para a gente ativar a chama violeta em nós. Só que esse exercício vai ficar por uma próxima vez, tá bom? Por enquanto, basta que a gente tenha essa consciência. Claro que na internet tem bastante, vocês podem achar, tem alguns bem legais, bem interessantes, mas eu vou gravar um que é para a gente ativar essa chama violeta dentro de nós. Então, é isso, gente. Eu finalizei aqui o capítulo, ficou bem longo esse vídeo, mas, como eu já disse, são vídeos de instrução, não são vídeos de brincadeira, de passatempo, né? São coisas que eu procuro passar para vocês, as minhas experiências, os meus aprendizados, e é essa a função deste canal, né? Trazer para vocês sempre todas os meus aprendizados, as minhas experiências. Por isso que eu dou muito exemplo das coisas que acontecem comigo, das coisas que eu sei, que eu vejo, para que fique bem ilustrado mesmo todas essas situações. E o que eu falei também que eu vou trazer, porque eu vou procurar trazer para cá como desenvolvimento humano, né, que eu já tinha a intenção desse canal, desde que ele tinha, que o nome era Positivamente, trazer como desenvolvimento humano todos esses processos também relacionados ao nosso poder co-criador, ao poder nosso poder mental, a nosso poder co-criador, que está tudo relacionado. Se a gente pegar o livro ali, alquímico, né, o livro de ouro de Saint-Germain, a gente vai ver que é basicamente tudo isso. O processo do eu sou é todo o nosso poder co-criador, de todas as formas, em todos os sentidos. Então, eu já disse que eu vou vou trazer, né, como estudo aqui o livro de Saint-Germain, o livro de ouro de Saint-Germain, mas não vou ficar só nele, não, vou trazer muitos outros. E para isso, como eu sempre falo para vocês, eu estou lendo muito, então eu estou lendo Sete Fala, eu estou lendo vários outros livros de cunho, assim, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, Neville Goddard. Eu estou fazendo curso também, atualmente eu estou fazendo junto com... Gente, não tem como, né? Por isso que às vezes eu falo, é muito corrido. Eu estou fazendo curso, além da psicanálise, como eu já trago aqui sempre para vocês, eu estou fazendo um curso sobre mitologia, né?
enfim, como a gente pode trazer todos esses, não propriamente da mitologia, mas da sabedoria antiga, né? Também um de mitologia relacionado ao psicológico, estou fazendo outro de sabedoria antiga, mais relacionados à filosofia, os contos, né, de várias civilizações, como eles podem ser aplicados à nossa vida, ao nosso desenvolvimento. Estou fazendo um outro que é puramente de sabedoria hermética, que é relacionado ao Kybalion, que eu já tenho alguma coisa aqui no canal, mas que eu trouxe baseado apenas na minha leitura, e agora eu estou fazendo um outro curso, também para um melhor entendimento dos aspectos também dessa sabedoria hermética. Então, na verdade, eu estou fazendo 4 cursos, até tem mais, viu, gente? Tem alguns lá que eu deixei meio guardadinho por enquanto, mas tá ali comprado já, eles estão lá comprados. Então, estou fazendo um outro também sobre a questão emocional. Então, são 5 cursos. Tem um curso também que é relacionado aos arcturianos, que eu comprei, mas ele está guardadinho lá, eu ainda não comecei, não iniciei, mas todos esses outros 5 cursos eu estou fazendo ao mesmo tempo. Então, assim, é um pouquinho corrido, viu, minha vida aqui, fora gravar os vídeos aqui para vocês, fora os livros que eu estou lendo junto com isso. Estou lendo livros também relacionados a questões psicológicas, livro relacionado ao desenvolvimento mais voltado ao poder, né, que seria o poder da mente. Então, várias coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo. De vez em quando eu tenho que parar e falar, não, chega, espera. Eu estou até dormindo pouco, assim, eu vou dormir tipo 1h da manhã, complicado, 6 horas eu já estou de pé, né, 6 e pouquinho, assim, eu já estou de pé. Então, está corrido, mas por quê? Porque eu quero me desenvolver bastante, porque eu acho que esse é um momento chave do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso autoconhecimento, da nossa abertura de consciência, porque a gente está num processo muito forte da transição planetária também. Então, eu investi também em tudo isso, né, tempo e dinheiro, né, como vocês sabem, tudo nessa formação também para trazer mais material, cada vez mais material para vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês me perdoem se eu falhar de vez em quando aqui, alguma semana, né, para trazer vídeo, como a semana passada aqui, eu acabei trazendo um vídeo na quinta-feira, por isso que eu deixei para vocês que eu não vou ter um processo rígido, não, assim, de dias da semana, porque às vezes realmente eu não consigo gravar. E às vezes gravar assim só no áudio é muito mais fácil, né? E por isso também que acaba tendo vídeos muito longos, gente, porque é muita informação que eu quero trazer para vocês, e às vezes eu não consigo dividir isso em vários vídeos na semana, que seria o ideal, né? Mas porque eu não tenho condições de gravar a todo momento, tá bom? Mas então é isso. Por isso, eu espero ter ajudado vocês mais esse assunto hoje, e espero que vocês tenham gostado também. E é isso, vou finalizando por aqui. Deixo vocês sempre com meu forte abraço, grande beijo e paz e luz a todos, e até o próximo vídeo na sexta-feira, acredito. Estamos aí em vídeo mesmo, tá bom? Um beijo a todos, até lá. Tchau.